Olá, pessoal! Bom, esse vídeo vai esclarecer algumas dúvidas e passar algumas orientações sobre como é feita a entrega dos comprovantes das atividades complementares para o curso de Engenharia de Alimentos. Bom, se mesmo com a apresentação dessas informações através desse vídeo, as dúvidas permanecerem, a comissão de atividades complementares do curso atualmente é composta pelos professores Isabelle, Jonas e Camila, e os três estão à disposição para atender os questionamentos, as dúvidas e as conferências através de seus e-mails. Bom, existe uma tabela com a pontuação. Cada atividade complementar que vocês desenvolveram ao longo do curso tem uma pontuação diferente. A tabela de atividades complementares está disponível na página do curso no site do IFMG Campus Bambuí. Bom, vocês vão ver que a tabela de pontuação é dividida em categorias. A primeira categoria é a categoria Iniciação Científica. E aí nós temos na coluna item as atividades, a descrição dessas atividades, né? Aí a tarefa do estudante é verificar em qual categoria, em qual item da categoria o seu certificado, né, o comprovante da atividade complementar se enquadra. Nós temos, então, a categoria 1, Iniciação Científica e Tecnológica. Aí nós temos aqui várias atividades relacionadas a atuações na área de iniciação científica e tecnológica. Então, aqui, categoria 1.1, PIBIC ou PIVIC, que são os programas de iniciação científica voluntário e com bolsa. Ele tem uma pontuação máxima de 30 pontos e equivalente a 0,06. Então, essa equivalência é o fator para o qual se multiplica as horas que estão no seu certificado. Então, no seu certificado tem lá que você cumpriu 420 horas, por exemplo, de iniciação científica PIBIC. A gente multiplica por 0,06, a própria planilha vai multiplicar, então você vai preencher aqui 420 horas, a planilha vai mostrar a pontuação aqui, que vai ser as horas que você preencheu aqui nesse número de horas que está no certificado, no meu exemplo 420, a própria planilha multiplica por 0,06, que é o fator de equivalência, e vai aparecer a pontuação que você fez nessa categoria, nessa coluna pontuação. E ela nunca vai passar de 30, que é o limite para esse item. Perdão. Bom, nós temos também as atividades de extensão, também com sua pontuação limite na primeira coluna, a pontuação equivalente na segunda coluna. Categoria 3, monitoria, tutoria e estágio extracurricular. Esse estágio extracurricular é o estágio não obrigatório, devidamente registrado, né, no setor de estágios do IF. Bom, categoria eventos, que seria a organização e a participação de eventos. Categoria cursos, que é o oferecimento de cursos, né, a participação como ministrante desses cursos e a participação como ouvinte. Categoria 6, disciplinas excedentes, então a gente já tem que fazer uma disciplina optativa. Se o aluno fez mais de uma disciplina optativa, o histórico escolar serve como comprovante, né, o extrato escolar serve como comprovante de que ele cursou mais de uma disciplina optativa. O que passa de uma, que já é obrigatório na grade, pode ser computado como atividade complementar. A categoria 7, representações acadêmicas. Que é a participação em grupos, organizações estudantis e acadêmicas, cooperativas, grupos de estudos, empresas júniores, e por aí vai. Tem aí categorias como participante, apenas membro, e desenvolvimento de atividades como coordenação e outras categorias. Categoria 8, estágio no exterior. Categoria 9, intercâmbio. Bom, no final, assim que vocês forem preenchendo a planilha, a própria planilha vai oferecer aqui o valor geral, o somatório geral. E lá no final, tem um campo para a assinatura do aluno. É muito importante que vocês assegurem, né, que vocês conferiram e assinaram a planilha. Bom, o apêndice A, ele tem o regulamento dessas atividades. Então, a tarefa de vocês é simplesmente preencher a planilha
e entregar o comprovante de cada linha da planilha que foi preenchida. Só que o ajuste, né, atribuir cada item, cada categoria para cada certificado, né, de forma que todos os certificados que vocês tenham sejam contemplados pelo regulamento, sejam computados, né, é preciso observar o regulamento descrito para o curso de Engenharia de Alimentos. Então, o regulamento também está disponível lá no site e é importante que vocês leiam com atenção. A gente vai ressaltar aqui alguns pontos. No artigo 1º, ele fala que são consideradas atividades complementares as práticas acadêmicas de múltiplos formatos, não previstas no rol de disciplinas contidas no curso. Quer dizer, tudo que a gente faz no campus, no IFMG, não precisa ser no nosso campus, né? Mas devidamente registrado através desse campus ou através de outra instituição de ensino, mas que não tenha a ver diretamente com o curso, com a grade curricular do curso, que seja extra. Então, por exemplo, atividades desenvolvidas dentro de uma disciplina não vão ser atividades complementares. Mas, se essa atividade se originou em uma disciplina e ela foi registrada de alguma forma, por exemplo, o desenvolvimento de um produto que foi feito dentro de uma disciplina, de uma ideia, um equipamento, por exemplo, que surgiu num trabalho de uma disciplina, mas vocês registraram na FIPA, publicaram esse trabalho, fizeram o desenvolvimento de um projeto de iniciação científica, aí a gente tem que isso extrapolou os divisos da disciplina e aí é uma atividade complementar, extra, tá? Eu não vou ler todos os itens, mas é importante que vocês se atentem para os detalhes, tá bom? Artigo 2. Os estudantes devem realizar 150, artigo 2º, na verdade, desculpa, 150 horas de atividades complementares ao longo do curso. Essas 150 horas só são computadas em atividades que foram realizadas após o ingresso no curso. Por isso, você deve entregar, junto com os comprovantes, a declaração que contenha a data de início de efetuação da sua matrícula. Então, tem lá o dia que você foi matriculado no IF. É só pedir essa declaração na secretaria, ela precisa ser adicionada junto com os comprovantes, tá bom? Então, se você fez sua matrícula em 15 de março de 2015, então, as atividades complementares que você desenvolveu a partir do dia 15 de março de 2015 vão ser computados aqui nas atividades complementares. Além disso, cada categoria, a gente tem aí categoria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, né? Cada categoria não pode ultrapassar 1/3 dessas 150 horas. Então, você precisa distribuir as 150 horas de atividades complementares em pelo menos 3 categorias, porque a gente tem um limite de 50 pontos para cada categoria. Então, você pode fazer 30, 40, até 50 pontos em cada categoria. O somatório são 150 pontos. Então, a gente não pode fazer 150 pontos em uma única atividade, em uma única categoria, quer dizer. A gente tem também as atividades afins ao curso de Engenharia de Alimentos. E essas atividades, elas são relacionadas ao perfil do engenheiro e estão descritas no projeto pedagógico do curso. Então, se você tem uma atividade complementar que não foi exatamente na Engenharia de Alimentos, mas que tem a ver com o perfil do egresso, o perfil do egresso está no projeto pedagógico do curso, também é um documento que está lá na lista na página do curso, então é preciso verificar. Esse assunto, sei lá, tratamento de resíduos, esse assunto contempla o projeto pedagógico do curso, está descrito no projeto pedagógico do curso, lá no item perfil do egresso, se tiver descrito, então é possível que essa atividade seja computada, tá bom? Então, serão concedidas 100% das horas complementares descritas, né, no certificado para as atividades relacionadas diretamente à engenharia de alimentos. E nas áreas de interface, então, se você tem uma atividade que é uma área de interface, que ela não está descrita literalmente lá no perfil do curso, no perfil do egresso das atividades aqui, do perfil profissional do engenheiro de alimentos. Mas é uma área que tem a ver com a engenharia de alimentos, que são elas química, materiais, microbiologia, física, direito, matemática, agronomia, veterinária, zootecnia, recursos pesqueiros, nutrição, saúde, biotecnologia, engenharia bioquímica, educação, meio ambiente e agronegócio. Essa classificação ela foi feita de acordo com
o que está descrito na organização dos cursos, tá? Pelo MEC. Então, essas áreas de interface da área de ciência dos alimentos, na área de engenharia de alimentos, essas atividades vão ser computadas com metade da carga horária descrita no certificado. Então, você não vai perder esse certificado, desde que ele seja e tenha relação com essas áreas de interface da engenharia de alimentos. Então, se você tem um trabalho que é na área de química, mas não é na área de engenharia de alimentos, você pode aproveitar 50% da carga horária descrita no certificado por ser uma atividade da área de interface da engenharia de alimentos. Agora, se for uma área descrita no perfil do egresso do curso, no perfil profissional do engenheiro de alimentos, que está descrito lá no projeto pedagógico do curso, então essa atividade vai ser computada em 100% das horas descritas no certificado, tá bom? Então, área do engenheiro de alimentos, 100% das horas descritas no certificado. Área de interface, 50% das horas descritas no certificado. Bom, a comissão de atividades complementares, ela vai emitir um parecer negativo de aproveitamento de qualquer atividade, desde que você não atinja as 150 horas de atividade. Então, se você entregou os seus certificados, entregou a documentação necessária lá no dia marcado, mas você classificou um certificado de uma maneira errada e as horas, quando a gente somou, não deu as 150 horas. Você vai receber um aviso, que é um parecer negativo, avisando que você não atingiu as 150 horas, por exemplo, por isso não cumpriu as atividades complementares. E então você tem direito, como estudante, de apresentar um recurso à comissão de atividades complementares nos 2 dias úteis após o recebimento do parecer negativo. Aí a CAC tem 3 dias para analisar esse parecer e, em caso de indeferimento, então se a CAC continuar não aceitando seu recurso, né, continuar com a opinião dela, o estudante pode apresentar um recurso para o colegiado. E aí o colegiado do curso vai avaliar se o seu recurso é válido, né, atender a sua solicitação, ou se é a comissão de atividades complementares que tem com a razão, realmente seus certificados não contemplaram as 150 horas necessárias. Então, esse prazo aí de recursos precisa ser muito bem observado por vocês, porque a gente já trabalha com um calendário bem apertado, justamente para conseguir postergar ao máximo para o final do período a entrega desses certificados, a fim de que vocês recolham todos os certificados possíveis aí e cumpram as 150 horas. Somente serão aceitas certificados que contenham atividades realizadas por mais de 1 hora. Então, seu certificado tem lá uma atividade que você realizou 30 minutos de palestra. Essa daí não conta. Então, tem que ser uma atividade de pelo menos 1 hora descrita no certificado. Tem certificados que não têm a carga horária. Aí, para esse tipo de certificado, serão validadas no máximo 2 horas. Então, se você participou de uma atividade, não tem lá no certificado a carga horária, você pode atribuir até 2 horas. Vai usar o bom senso. Então, se for uma palestra de 1 hora, por favor, vamos colocar 1 hora. Mas você pode colocar até 2 se passou de 1 hora, se foi quase 2 ou se foi mais que 2. Mas colocar mais de 2 horas no certificado que não tem carga horária descrita, a comissão não aceita, tá bom? E é importante também essa categoria, essa observação para a categoria representações acadêmicas. Quando o estudante participa de mais de um órgão acadêmico ao mesmo tempo, quer dizer, no mesmo intervalo de semestre, de meses, de tempo, né? O estudante participa, por exemplo, de 3 grupos de estudo. No primeiro, ele vai ter a carga horária descrita no certificado computada integralmente. Para os demais, a carga horária será de 50% da descrita no certificado. Então, se você participa do NEL e, ao mesmo tempo, participa do GEQUAL e do GBIA,
Então, você participa de 3 grupos de estudo. Os 3 são representações acadêmicas. Então, para um dos certificados, você deve escolher o que te dá maior carga horária e maior pontuação. Você vai ter a pontuação total nessa categoria. 100% do que está descrito no seu certificado. Para os outros 2 certificados, você vai lançar na planilha metade da carga horária descrita, porque o período de atuação nesses órgãos, representações acadêmicas, é o mesmo. Então, você, ao mesmo tempo, participa dos 3. Então, não é computado todas as horas para essa categoria. Então, para o que extrapola uma instituição de representação acadêmica, a gente computa metade da carga horária. Apenas no primeiro, a carga horária é computada integralmente. Beleza? Então, quando participa de mais de um grupo de estudo, só o primeiro que computa integralmente. Os demais, metade da carga horária. Bom, a comissão de atividades complementares, ela é composta por 3 professores. E a entrega dessas atividades complementares é feita diretamente para os membros dessa comissão. Atualmente são a professora Isabelle, o professor Jonas e a professora Camila. Quando o aluno não consegue atingir as 150 horas, a comissão avisa, e ele entregou as atividades, né? A comissão avisa que a entrega dela foi indeferida por e-mail e explicando os itens que não estão de acordo. Geralmente a gente faz essa comunicação por e-mail para que ele esteja ciente que documente também essa comunicação. Mas o estudante pode entregar numa nova ocasião. Até a data da formatura, a gente tem entregas semestrais, né? A partir do 8º semestre, o estudante pode fazer a entrega das atividades complementares. Então, ele tem o 8º semestre, o 9º semestre e o 10º semestre para fazer a entrega dessas atividades complementares. A documentação entregue é conferida a sua autenticidade. Atualmente a gente recebe por meio virtual. Ainda assim, a gente faz a conferência da veracidade e da autenticidade da documentação que vocês entregam. Se houver alguma dúvida, a comissão se reúne e avalia se essas atividades, se aquela documentação vai ser aceita ou não. E a ACAC é soberana para julgar e validar. Além disso, se tiver alguma situação que não foi prevista no regulamento, que pode acontecer, a gente também avalia e se esforça, né, para validar aquele certificado. Então, se tiver algum certificado que não estava previsto, o estudante pode consultar a comissão, para que a comissão o ajude a adequar ali em alguma categoria. E se for uma novidade, a comissão realmente não tiver uma descrição exata daquela atividade no regulamento, a comissão vai fazer da maneira mais justa para que as atividades do estudante sejam computadas. É muito importante a gente se preocupar com a veracidade, com a autenticidade dos documentos entregues. Qualquer documento suspeito vai ser investigado e ele pode ser banido da avaliação. O estudante matriculado a partir do 8º semestre do curso, que tem totalizado a carga horária de atividades complementares, então o estudante só pode entregar depois que ele estiver no 8º período e tiver 150 horas de atividades complementares. Fica responsável pela apresentação da documentação comprobatória das atividades realizadas, quer dizer, os certificados, juntamente com o formulário de submissão das atividades complementares, que está disponível no site do curso. É uma planilha, ela deve ser impressa, né? Uma planilha do Excel. E o comprovante da data da matrícula, que é expedido pela secretaria do curso e deve ser solicitado por e-mail. Então, o formulário de submissão das atividades complementares, que a gente chama de anexo 1, é encontrado na página do curso. Lá também tem o regulamento e as instruções para a organização desses documentos. Agora a gente vai descrever aqui o anexo 1, que é a planilha de Excel. Como a gente vai preencher? Bom, muito importante, porque vocês vão editar essa planilha. É uma planilha de Excel
normalmente, e ela tem algum, normal, igual a gente já está acostumado a utilizar, só que ela tem alguns campos que estão travados, quer dizer, o estudante não pode alterar, e outros campos onde vocês precisam preencher. Precisa preencher, não pode esquecer de preencher. Os campos que o estudante vai preencher são os campos descrição e o campo número de horas. Descrição é o quê? Bom, descrição vai ser o título ou uma informação que remeta exatamente ao seu certificado. Então, aqui a gente tem um exemplo da planilha na categoria 1. Aí, aqui na descrição, eu tenho, vamos supor que eu sou estudante, e eu tenho uma atividade de PIBIC. A PIBIC é a categoria, é o item 1.1 da categoria 1. Então, eu vou vir aqui na descrição, vou colocar 1.1, que é o que 1.1 é o item dentro da categoria 1. Eu coloquei ponto 1 porque eu poderia ter duas iniciações científicas. Aí eu ia colocar 1.1.2 na segunda. Então, o item 1.1.1 e coloco o título da iniciação, que é o documento, o texto, né, que vai identificar de qual certificado a gente está falando. E o outro ponto que eu preciso preencher é o número de horas. Então, lá no meu certificado dessa iniciação científica, tem lá que eu cumpri 400 horas. Então, nesse campo aqui, número de horas, o estudante também vai preencher. O campo pontuação vai ser preenchido automaticamente. Quando a gente preenche o número de horas, a planilha já gera a pontuação. E aí a gente vai preenchendo tudo. Vamos supor que eu tenho aqui 2 artigos em revista indexada. O item é 1.2. Então, eu venho aqui, ó, item 1.2.1, título do primeiro artigo. 1.2.2, título do segundo artigo, para eu identificar ele depois nos documentos. Número de horas. Aí aqui não são horas, porque no artigo eu não tenho horas, né? Eu tenho item. Então, aqui nessa categoria item, a gente tem que o artigo é computado por item, enquanto o PIBIC é computado por horas. Se o PIBIC é computado por horas, no campo horas eu coloco horas. Como o artigo é computado por item, eu tenho 2 itens, então eu coloco 2 aqui, tá? É uma falha, assim, esse número de horas aqui, onde deveria ser número de horas barra item. Então, artigo é item, PIBIC é horas. Então, se for horas ou se for item, a gente vai preencher essa penúltima coluna aqui, ou com hora ou com item. A coluna pontuação é preenchida automaticamente. Então, lembrar sempre de preencher a descrição e o número de horas. Além disso, essa numeração 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.4.1, por que ela é muito importante? Para não ficar nenhuma dúvida para a comissão de qual é o seu certificado. Essa mesma numeração você vai colocar no rodapé do seu trabalho. Você vai reunir as cópias dos seus certificados que você vai entregar para a comissão e você precisa colocar no rodapé, em cada página onde tem cada certificado, esse mesmo número. Então, lá no certificado desse PIBIC, vai ter lá no cantinho 1.1.1. Aí a comissão vai conferir o título e vai ver que é 1.1.1 e vai conferir se é essa carga horária mesmo. A mesma coisa o artigo. Você vai colocar lá a página do artigo e vai escrever no rodapé dela, 1.2.1. Aí a comissão vai verificar. É muito importante que faça isso bem organizadinho, para que a comissão não erre na sua avaliação. Lembrando que aqui, cada categoria, a gente tem um limite de 50 pontos, né? 50 horas por categoria. Então, esse total da categoria aqui nunca vai passar de 50, beleza? A planilha já está travada para isso. Da mesma forma, cada item também tem o seu limite, né? Então, aqui, a categoria 1.3, artigo aceito em revista. Ele tem um limite de 20 pontos. Então, mesmo que a gente tenha aqui 4 artigos aceitos, eu coloquei 4 aqui porque eu tenho 4 artigos aceitos. É por item, né? Então, vamos supor que aqui a gente escreveu o nome dos 4 artigos e colocou 4 aqui porque eu tenho 4 artigos. O correto, como cada um vale 8, 8 vezes 4 dá mais que 20. Mas a planilha está travada em 20, então esse campo aqui não passa de 20. A mesma coisa aqui no total validado. Apesar do somatório ter dado 105
145,6 horas na categoria 1, esse aluno fez muito ponto na categoria 1, só vai computar 50, porque em cada categoria a gente tem um limite de 50 horas. Muito importante a gente assinar também aqui a planilha, beleza? Então, lá no final da planilha, a gente vai ter um somatório. Esse somatório é o somatório do total validado de cada categoria. Ele tem que dar pelo menos 150, tá? E o aluno imprime a planilha e assina. Se não quiser imprimir, quiser fazer assinatura digital, como o envio está sendo feito por e-mail, é possível também, não tem problema. Não esquecer de assinar, por favor. Bom, quanto ao anexo 2. No anexo 2, o anexo 1 é a planilha do Excel que vocês vão preencher. O anexo 2, que é o anexo do regulamento, que está lá no site, o anexo 2 também está no site, é a descrição de qual documento comprobatório é utilizado para comprovar cada item. Então, a gente tem aqui no item 1.1, PIBIC e PIVIC, então as atividades de iniciação científica. O aluno vai entregar ou um certificado ou uma declaração ou de conclusão desse curso. Se for um resumo expandido publicado em anal de congresso, o que você vai entregar? O resumo, mais um certificado ou uma declaração de publicação. Então, não é só o certificado no caso de resumo. Você tem que colocar o resumo e o certificado. No caso de um artigo, você vai colocar o artigo mais um comprovante de aceite, esse aqui é artigo aceito, né? Ainda não está publicado, que seria o e-mail da revista. Publicou aqui a apresentação de trabalho na modalidade banner. Então, vocês apresentaram um trabalho na jornada. Você vai entregar como comprovante certificado ou declaração de apresentação. Aí a gente tem aqui a declaração de publicação, é uma coisa, e a declaração de apresentação de trabalho é outra coisa. Para esse item 1.9, a sua declaração tem que estar escrito que você apresentou o trabalho. Além disso, é muito importante entregar exatamente o documento comprobatório descrito nessa coluna do anexo 2. Se ficar alguma dúvida, Camila, eu não tenho exatamente esse documento, mas eu tenho esse daqui. É para isso que tem a comissão. Comissão não são robôs, né? São pessoas que vão avaliar cada caso em específico. Então, durante o seu processo de organização, consulte a comissão que ela vai te orientar, tá bom? Os documentos, essas entregas, né, as cópias desses documentos precisam estar legíveis e porque as fotos borradas, as cópias borradas não são legíveis, né? Então elas não vão ser aceitas. É muito importante se certificar que todo o documento não tem nenhuma parte que ficou ilegível. Agora a gente tem aqui o passo a passo para facilitar a organização virtual, né? Vocês vão fazer a entrega virtual desses documentos. Tirar foto do documento, enviar para o computador, pode ser via WhatsApp ou e-mail, baixar e salvar num local conhecido do seu computador, numa pasta, criar um arquivo do Word. Por que a gente vai criar esse arquivo do Word? Porque é preciso colocar o rodapé com aqueles números, né? 1.1, 1.2.1, para identificar qual é o seu documento. Digitar a numeração desse documento no cantinho da sua página. Clicar na aba Inserir ilustrações, imagens, este arquivo, que vai inserir a imagem que você escolheu, que seria a foto. Encontrar no seu computador a foto do documento para inserir. Passar para a próxima página e repetir o procedimento até inserir todas as fotos, né, de todos os seus documentos. Salvar o documento com o nome adequado e no local conhecido. Agora, você também pode fazer a adição através de PDFs já salvos. Então, você vai criar um documento quando você já tem os seus comprovantes na forma de PDF. Eles não estão impressos, né? Criar um documento do Word, digitar a numeração no documento, abrir o PDF que você vai inserir no Word, fazer um print da tela do PDF, retornar o documento do Word, colar o print do seu PDF, cortar a imagem para que tire a borda, né, da tela,
passar para a próxima página e repetir o procedimento. Por que a gente tem que fazer isso, colar no Word? Porque é preciso colocar o rodapé com os números de identificação do item. Então, aquele 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 é imprescindível que tenha no rodapé dos seus documentos esse número de identificação para que a comissão avalie de maneira justa e correta os seus certificados. Exemplo, aqui está o print, você vai colocar o título, 1.1.1, estágio do departamento, colocou o nome do documento e a foto. De uma maneira bem clara, com todas as informações. Bom, passos finais. Ao final do documento do Word preenchido, você não vai mandar o Word para a comissão. É necessário salvar em PDF para que a formatação não seja alterada. Preencher também a planilha do Excel, que é o anexo 1, e ela vai funcionar como se fosse o sumário, né, o índice do seu certificado. Então, você vai entregar a planilha do Excel como se fosse o sumário, seguida dos comprovantes. A planilha devidamente preenchida também precisa ser transformada em um documento do tipo PDF, através desse passo a passo descrito. Depois, a gente vai unir os documentos. Unir os documentos que foram gerados através do print do PDF, unir com o documento que foi gerado através da foto, né, dos certificados físicos que você tinha, que você transformou em PDF, com a planilha do Excel. Primeiro vem a planilha, depois os certificados físicos, tá? E os documentos precisam estar organizados na mesma... Documentos físicos não, os comprovantes dos documentos. Os comprovantes dos documentos precisam estar na mesma ordem que eles aparecem na planilha. Então, primeiro vem todos os documentos da categoria 1, naquela ordem, 1.1, 1.2, 1.3, depois os da categoria 2, até a categoria 9. É importante estar nessa ordem para que a comissão não perca e não faça avaliação de uma maneira injusta e errada dos seus certificados. Bom, recapitulando, os documentos necessários para a entrega. Em um único arquivo PDF. Então, no final tem que transformar todos os documentos em um único arquivo de PDF. Não pode mandar picado. O anexo 1, que seria a planilha de Excel, preenchido e assinado, os documentos comprobatórios com todas as atividades devidamente ordenados e organizados e numerados na mesma ordem que está descrito na planilha, que é o anexo 1, e o comprovante da data de matrícula. Tudo isso no mesmo arquivo de PDF, bem organizado